Amigos do Liberal.com, hoje vocês vão ter o prazer de acompanhar a entrevista com uma pessoa bem relevante do futebol brasileiro. 42 anos de idade, há 18 meses, comanda um time bicampeão mundial. Fica longe aqui da região norte, é verdade. Porém, ao mesmo tempo podemos dizer que ele sempre esteve perto do nosso futebol, do futebol paraense, porque aqui ele deu alguns passos, correu atrás da bola e conseguiu um título de campeão brasileiro da Série C com o Clube do Remo em 2005. Estou falando de Odair Hellmann, que hoje é técnico do Internacional de Porto Alegre. Tudo bem, Odair? Um prazer te rever. Tudo bem, Abner? Um prazer, sempre um prazer grande falar contigo e com todos vocês. Mais uma vez voltando à terra, né? Eu espero que aquele título de 2005 possa iluminar o nosso caminho aí, que a gente possa conquistar também esse ano. 18 meses no Inter, um clube que tu tens história como categoria de base, aí tu sais para jogar pelo Brasil, depois estuda, vira membro de comissão técnica de categoria de base, até chegar ao profissional. Chegastes mais longe do que tu sonhastes, ou tu sonhastes exatamente isso para tua carreira nesse pouco tempo? Não, acho que todos nós somos do tamanho do que nós sonhamos. Primeiro que quando acabam os sonhos, acaba a pessoa, né? Acaba o objetivo, acaba a pessoa. Todo mundo tem que acordar de manhã com sonho, com objetivo, com meta, que aí você vai se esforçar durante esse processo para conquistar. Então, eu acho que o sonho não pode ter limite, porque senão você já limita, é só até ali que você pode chegar. Eu sempre trabalhei no futebol, sempre pensando em fazer o melhor, dar sempre o melhor passo, né, como jogador e também agora como treinador. Então, o que eu sempre faço é trabalhar muito, Abner, trabalhar, me dedicar muito para que as oportunidades surjam e as melhores oportunidades. Você há de ouvir que jogadores que foram para essa carreira de treinador ou auxiliar, a gente vê muito, mesmo tendo jogado em grandes equipes do futebol brasileiro, Série A e tudo mais, Libertadores, geralmente começam no Norte, começam no Nordeste, você deu um passo à frente. Aí podemos dizer que é por causa do CEP, ou seja, você estava mais próximo do grande centro? É que na verdade essa oportunidade surgiu também por eu estar trabalhando no Internacional, né? Eu ser o auxiliar técnico da casa, membro da comissão técnica permanente. Com a saída de alguns treinadores eu acabava fazendo os jogos interinamente, né? E até fazer os últimos 3 jogos da Série B de 2017 e receber a oportunidade no ano seguinte de ser o treinador. Então eu acho que eu passei desde 2013 como auxiliar técnico da casa, como membro permanente da comissão técnica, e as oportunidades foram surgindo e a direção, a qual eu agradeço muito, né, vou ter gratidão eterna pela oportunidade que me deu em 2018 de me efetivar como treinador. O que é a Copa do Brasil para um clube bicampeão mundial? Como é convencer jogador como Paulo Guerreiro, como o D'Alessandro, como o Nico Lopes, de que vai jogar no Norte, não desmerecendo o Norte, mas uma diferença econômica de futebol e de camisa? Conseguindo, por exemplo, o objetivo que é a classificação, você está a 6 jogos de um título nacional. Bem mais próximo de uma disputa do que do Campeonato Brasileiro, que você tem 38, 37 rodadas. Nós já jogamos 32 rodadas agora, que são campeonatos diferentes. O que eu falo sempre aos jogadores e o dia a dia de trabalho é o seguinte: um time e uma equipe, ela precisa adquirir um comportamento, um padrão, e a partir do momento que você atinge isso, você está muito mais próximo das vitórias, em todos os sentidos, e não é só da parte tática e técnica, e sim em respeito aos seus adversários. Pensando eu deles, né? Porque daí você não fica olhando, agora domingo eu vou jogar contra o Flamengo, quarta eu vou jogar contra o Paysandu, domingo. Não tem como você virar a chave. Você precisa ter um comportamento de padrão técnico-tático e um padrão de comportamento anímico, de concentração, porque daí você não fica olhando para a cor, nem para o tamanho, nem para a teoria, porque tudo isso é teoria, né, Abner? A gente sabe que dentro do campo as coisas são diferentes. Copa América está prestes a começar. Você é o único auxiliar técnico no futebol brasileiro com medalha olímpica de ouro pela seleção brasileira. Não tem outro. O Odair fazia parte daquela comissão do Micali, que foi campeão no Maracanã, a primeira medalha olímpica. E está começando a Copa América, você conhece o CBF, você conhece a seleção brasileira, sabe o peso dessa camisa. Muitos estão acreditando, Odair, que esse é um momento ímpar para que o Tite se estabeleça e vá até a próxima Copa do Mundo.
Passa pela tua cabeça isso também? E outra coisa, botar sempre o treinador com a cabeça de bandeja para conquistar resultado. Isso não é saudável para ninguém, né? Não, nem para o futebol brasileiro. Apesar da cultura diferente aqui no Brasil, né, dos treinadores, mas eu acho que um trabalho a longo prazo, a tendência é que você consiga os melhores resultados. Eu acho que o Tite é um grande treinador, está fazendo um grande trabalho na seleção, não ganhou a Copa do Mundo. É como eu te disse, um jogo contra a Bélgica, em situações táticas difíceis dentro do jogo, não conseguiu, e aí ele vai se tornar um cara que não entende de futebol? O Brasil é favorito? Certamente sim, né? Por ter uma grande seleção e por jogar em casa, só que a Copa do Mundo, por exemplo, não mostrou isso. Então eu acho que o favorito é dentro do campo. Se a seleção conseguir empregar o futebol que ela tem essa possibilidade, certamente ela vai disputar esse título, né? E eu como torcedor e profissional do futebol, vou torcer muito para que aconteça, torcer muito para o Tite também, porque gosto muito do Tite como treinador e como pessoa. Consultado pelo Tite, eles consultam os times, tudo, e o Inter é um grande time do futebol brasileiro e tem excelentes jogadores. A CBF te consulta, o Tite te consulta, o staff dele te consulta? Não, a gente está sempre em contato com os membros da comissão técnica da CBF, eu acho que eles têm esse padrão. A comissão técnica da seleção brasileira está sempre viajando, observando jogos em loco, né? E faz isso no internacional também, então eles têm um trabalho muito bom nesse sentido e tem essa aproximação provavelmente com todos os profissionais do futebol brasileiro. Odair, você pode não estar lembrado que está acompanhando essa entrevista, mas o Odair foi auxiliar técnico e comandou Neymar nas Olimpíadas. E o Neymar é sempre um jogador colocado em polêmica. Eu vou te ser sincero, sou fã, acho um dos 3, 4 melhores jogadores do mundo. Muitos julgam o Neymar como pessoa, eu não, que eu não conheço. Eu julgo ele como jogador de futebol, então dentro de campo para mim ele é um artista. Agora, vem essa questão de, o Neymar deu um soquinho lá no torcedor. Se o torcedor não tivesse xingado ele na hora errada ali, se o cara tivesse sangue de barata, ele dizia, sou milionário, pode xingar. Não, ele mostrou, estava incomodado com aquilo. Mas no teu caso daí, é necessário mesmo que a imprensa coloca, tem que chamar o Neymar para uma conversa, ele não pode ser capitão da seleção brasileira. Como é que tu interpreta isso, conhecendo a pessoa, a família e tendo trabalhado com o Neymar? Cara, eu só posso te falar coisas boas dele, pessoal e profissional, porque no meu convívio com ele na Olimpíada, ele foi um profissional exemplar e um cara de um coração enorme, de uma simplicidade que talvez outras pessoas não veem dessa forma. Eu respeito as diferenças, mas eu tenho essa convivência e tive essa convivência, então eu já o admirava, depois da Olimpíada eu o admiro mais ainda, né? Mas vendo no Copa do Mundo, as coisas que acontecem, lesões, vem para o Carnaval no Brasil, tu acha que isso interfere na carreira do Neymar? Tu acha que ele podia estar um pouquinho mais longe se alguns fatos não ocorressem? Eu acho que as pessoas ligam muito a ser o melhor do mundo, né? Ter o rótulo e ganhar o título lá de melhor do mundo. Eu acho que para ele ganhar o título, por exemplo, de melhor do mundo, não depende só dele. Depende da equipe que ele vai estar e se o time dele vai ganhar títulos ou não, porque se o Paris chegar a uma final de Champions, ganhar a Champions League e ele for o protagonista dentro do campo, certamente ele vai brigar e será o número 1. Se ele ficar numa equipe que não passa da semifinal, não passa das quartas, a gente sabe como funciona esse tipo de eleição. Vai ganhar outro jogador que chegou mais longe com a sua equipe. Então, como eu falo aqui dentro no Internacional, o futebol ele tem as individualidades, tem o Neymar, que é um cara excepcional como jogador individualmente, mas ele precisa de uma equipe para conquistar não só os títulos individuais, como também os títulos coletivos. Então, para isso acontecer, ele vai precisar que a equipe onde ele esteja seja campeã. Senão vai ser difícil, por mais se ele caia num lance, se ele discute com o torcedor, isso não vai interferir. Vai interferir a distância, o quanto o time dele vai chegar ou não em disputa de títulos importantes na Europa. Para a gente finalizar, agradecendo desde já essa entrevista com o Odair, primeiro que ele não falou para ninguém em Belém, não porque ele não queira, porque há umas regras, só que aí não que a gente tenha ultrapassado as regras, é que a gente solicitou desde Porto Alegre essa entrevista, ele está recebendo carinhosamente a equipe do Liberal.com. Bora voltar para 2005.
Clube do Remo, Belém do Pará, você lá do Sul, te disseram, ó, vai jogar lá no Remo, em Belém. Aí você sai daqui com o único título brasileiro que o clube tem. Como foi aquela tarde? Não lembro se foi de sábado ou domingo. Acho que foi até no sábado. 4 horas da tarde, em Novo Hamburgo, um sol. Eu estava lá aquele dia. Ninguém me contou, eu estava lá. Como foi a chegada em Belém? Como era o Roberval Davino? Como era olhar para o Landu e dizer, Landu, sai correndo? Landu, figuraça, né? Um grande abraço, Landu. Fez aniversário essa semana passada. Me lembro de uma história do Landu. Ele fez um gol aqui no Mangueirão. Chutou a bolsa do fotógrafo? Chutou a bolsa, só que acho que tinha uma pedra dentro da bolsa, quase quebrou o pé. Não, ele disse que pensou que tinha uma pedra de tão duro que era, mas eram várias câmeras fotográficas e tudo mais. Não, Landu, uma figuraça saudável. Inclusive aqui do Jornal Liberal, inclusive, o material todo dia. Ele deu uma pancada na bolsa, saiu, parecia que tinha chutado uma pedra. Mas Landu, um grande figura, parceiro, muita velocidade. Eu me lembro do pênalti aqui, foi contra o Rondonópolis. E a bola não era para ele, mas com tanta velocidade ele chegou antes, o goleiro fez o pênalti. Isso aconteceu umas 300 vezes naquele campeonato. 300 vezes. E isso, sempre que a gente consegue marcar a história, porque na verdade é história, né, Abner? É o maior título do clube. Eu me lembro que eu cheguei para o Parazão e pós-Parazão foi todo mundo embora. Todos os jogadores praticamente foram embora, só ficou eu com os jogadores do Júnior, da base, indo para o interior aqui fazer amistoso, ganhar 10, 15 mil de cota, para poder pagar a comida, para ter uma sustentação ali naqueles 3 meses que viriam para o campeonato. E depois você conquistar, sendo que quando a gente foi para quadrangular final, a última partida, nós tínhamos que ganhar do Novo Hamburgo lá e os 2 empatando, saiu o campeão. Eu acho que era para nós, porque o trabalho foi muito bem feito, foi bonito, foi competente. Mesmo dentro daquelas dificuldades todas, né? Com toda a dificuldade, a gente ultrapassou todas aquelas situações. Eu acho que todas as pessoas do clube naquele momento tinham um objetivo e tinham uma meta, como eu te disse, e as dificuldades que apareciam não se aumentavam, entendeu? Se tentava encontrar solução, mesmo as mais simples, mas se encontrava. E juntos, com muita dificuldade, não foi um momento fácil, não era um momento fácil do Remo também, nem financeiro, de estrutura, mas eu acho que as pessoas que estavam naquele ambiente, naquele momento, fizeram a diferença. Então é nisso que eu acredito, né? No ambiente de trabalho, nas pessoas. Você ficou naquele brasileiro da Série C ou foi no Parazão? Tu tem um gol pelo Remo, se eu não estou enganado, não tem? Tem gol de falta no Repar. Aí é paraense, no caso. No paraense. Eu lembro, foi um gol sem querer, né? Que você estou para fora, a bola pegou o efeito. Umas faltas sem querer ali, que o Ronaldo foi escolhido o melhor jogador do campeonato. Por isso, porque eu bati umas 8 faltas, ele defendeu 7 e não pegou uma. Ronaldo, goleiro do Paysandu contra o Boca, naquela fantástica vitória do Paysandu lá na La Bombonera. Então temos gol de falta do Odaí, temos que buscar para inserir na matéria. Tem. No mesmo jogo, eu acho que eu bati uma falta antes por cima da barreira, o Ronaldo pegou. E aí a outra eu bati no canto dele. Aí ele foi adivinhar. Isso está muito vivo na tua cabeça. Você está falando de 2005. Tu já disputaste Libertadores, 2 Libertadores, disputaste uma Olimpíada, disputaste competições internacionais com a base da seleção, disputaste 2 ou 3 Série A's, 2 ou 3 Copa do Brasil pelo Inter, mas isso está muito vivo na tua memória, né? Primeiro que eu tenho uma boa memória, e segundo que é história, ficou marcado, isso vai ficar marcado para sempre, é título, é o maior título do Clube do Remo, até hoje, né? E vai ficar marcado, eu sei histórias, memórias de tudo, lembro de tudo, como vou lembrar da Olimpíada para o resto da vida também. Se tu me perguntar qualquer coisa da Olimpíada, aquilo está gravado, aquilo marca. São coisas que marcam na vida, na carreira e que você não esquece. E que te dão orgulho de ter feito parte. Bacana. Odaí, muito obrigado. Para quem não sabe, a gente é amigo desde 2005. Eu encho muito a paciência do Odaí pelo Zap durante o ano inteiro. Estou mentindo, não? Não. Peço gravação, peço áudio, peço um monte de coisa. Pede áudio, gravação. E ele vai me atendendo, ele vai me atendendo. E aí, para ele não me perturbar mais, eu trouxe uma camisa de treino aqui, que não tem para... Não se dá camisa de treino para todo mundo. Então eu trouxe uma de presente para ele. Aí, olha, que presentão ganhei do meu amigo Odaí. Eu posso dar pro Landu? Pode dar pro Landu. De presente, ó, o Odaí te mandou, vou entregar pro Landu. Ele é meu parceiro de Facebook, mas acho que eu tenho o telefone do Landu. E aí eu vou dar pro Landu e dizer, ó, o Odaí te mandou para te agradecer o título que tu deste para ele, porque ele não fez nenhum gol no Brasileiro e o Landu fez na final, inclusive. Mas o Odaí correu muito para ele.
Para ele poder ficar só dando aqueles tirozinhos dele de 15 metros, porque para trás era difícil, né, Landu? Mas valeu a pena. Acho que é o mais importante. Prometo trazer mais entrevistas como essas aqui no nosso Liberal.com. Hoje, o nosso convidado disse que tem 42 anos, mas eu acho que não, porque o cabelo dele está muito branco para 42, mas é de família, né? É de família, cabelo branco, barba branca, que é para impor um respeito, né, amigo? Eu também não estou muito longe, não, mas você não precisa impor respeito, porque você está... Mas uma coisa importante. São a mesma idade, inclusive, né? E a diferença, olha a diferença, cabelo branco, né? Já não podemos, daqui a pouco, falar a mesma coisa, né? Vai ter que meter uma máquina aí para dar uma melhorada. E olha, não precisa o Odair ter o cabelo branco para ir por respeito, para ir por liderança, porque a gente tem visto isso. Imagina só, um clube do tamanho internacional, 18 meses de trabalho, tem orgulhado todas as pessoas, tenho certeza que é a tua família e todos que conviveram em Belém com você em 2005, 2006, não, 2005, 2006, naquela temporada. Parabéns, cara, que Deus continue te abençoando muito e que o teu trabalho só cresça. E tem mais, se você for campeão da Libertadores da América esse ano, ou da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro, o Liberal.com vai ao Sul registrar isso e fazer mais uma entrevista com você. Tá fechado? Fechado, combinado. Te agradeço. É sempre prazer estar aqui conversando contigo, mantendo essa parceria e que ela possa ser mantida por muitos anos. Odair Helma.